sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos à terça-feira aí da semana do Natal. Tá quase, hein, gente? Quase Exatamente. comemorando. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, mandando sua sugestão de reportagem para cá, sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Os nossos canais quais são, Jorge? Vai estar na tela agora o nosso e-mail, jornal Correio da Manhã, @gmail.com, ou o nosso WhatsApp 24, porque somos aqui da Serra, né? Petrópolis, 998398334. Facinho, já dá para gravar, hein? Exatamente. Pelo menos 8384 ali já está na cabeça, viu? Gente, manda sua mensagem, participa com a gente, diz aí como é que tá a sua rua, seu ônibus, né? Sua cidade, manda aqui pra gente, participa. Hoje em Petrópolis, o dia amanheceu com céu nublado e chuva. Chove forte desde cedo, né? A madrugada, a manhã todinha já está com chuva em Petrópolis. E a previsão da Defesa Civil é realmente que essa chuva aí continue, né? Preocupante, vamos ver, né? como vai ficar. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 20 de dezembro. Papa devolve fragmentos de monumento histórico à Grécia. Boa saúde bucal pode ajudar a prevenir e evitar doenças. Estado do Rio pode se tornar hub logístico. Tribunal de Justiça do Rio caça a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis. E em Petrópolis, o clima é de Natal. Aumenta a procura por itens de decoração nas lojas. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, vamos começar a nossa edição com a leitura do nosso jornal. Vamos dar uma olhada no que é destaque na nossa primeira página do Correio da Manhã. Vamos lá, então. Cotação de Freixo despenca e sobrou a indicação para presidente da Funarte. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Que coisa, hein? Olha só, lei do aço impacta todo o sul do estado. Vitória no TJRJ poderá gerar 4.000 postos de trabalho com a atração de novas empresas. Esse é o destaque da página 8. Na foto ali, inclusive, a legenda, ó, Volta Redonda será beneficiada com novas empresas atraídas pela vizinhança da CSN. Exatamente. Do lado ali, ó, o governo do Rio divulga calendário do IPVA de 2023. Eita, já chegou. Primeira parcela de placa final 9 vai até dia 2 de fevereiro. Então, o governo do estado divulgou o calendário do IPVA de 2023. O tributo poderá ser pago em até 3 parcelas ou em cota única. Neste caso, haverá um desconto de 3% em relação ao valor parcelado. Você acredita que eu vi que tem estados que se adiantar, por exemplo, o IPVA, por exemplo, Santa Catarina, Minas Gerais, se você pagar o IPVA adiantado até 31 de dezembro, tem estado que chega a 26% de desconto. 3% aqui é muito feio, né? Exatamente. Tudo bem, mas... A primeira parcela, cota única, vence no dia 23 de janeiro para veículos com placa final 0. O IPVA é calculado de acordo com o valor de mercado de cada veículo. E olha, aqui na página 6, Força-Tarefa da SEDAI do MPRJ mostra resultados. Então, mais um destaque da página lá 6. Olha só, PEC segue em negociação. Mendes tira Bolsa Família do teto de gastos. Segue o imbróglio da PEC. Segue o imbróglio. No internacional, gente, Kiev, capital da Ucrânia, é alvo de drones. São os drones kamikazes da Rússia que atingiram Kiev ontem durante o dia. STF julga emenda de relator algo inconstitucional. Outro imbróglio aí, né? A corte finalizou ontem o julgamento de ações dos partidos Cidadania, PSB, PSOL e PV, que entendem que emendas RP9 são ilegais e não estão previstas na Constituição. Por 6 votos a 5, a Suprema Corte entendeu que o orçamento secreto é ilegal conforme a Constituição. Destaque aí da página 4. Pois é, na página 7 ainda, Pedro Raul é apresentado oficialmente pelo Vasco. Então, aqui o Vasco fazendo contratações já para 2023, ó. Aqui, oficialmente, né, foi apresentado pelo clube o Pedro Raul, de 26 anos.
Então vamos esperar aí o Vasco que faça boas contratações e venha melhor aí para o ano que vem. Sérgio Cabral recebe alvará de soltura pela Justiça. Esse é o destaque aí da nossa página 4. Na página 6 ainda, mercado projeta IPCA a 5,76% no fim do ano. Então, mais um dado relevante para a economia, o IPCA que pode cair de 5,79 para 5,76. O IPCA, gente, que é aquele índicezinho da nossa economia que vai direto no bolso do brasileiro. Ele impacta também nos alimentos, nos combustíveis, entre outras coisas. Ainda temos os destaques também do esporte, né? Isso. E do segundo caderno. O segundo caderno que, como sempre, vem recheado aí de novidade, cultura, cinema, teatro, muita coisa para você. Aqui, eu vou dar só um destaque que está lá na página 5, ó, com estreia em janeiro, Babilônia, retrata sem filtros a Hollywood dos anos 20, com muito luxo, drogas e gente insana. Esse filme aqui vai dar o que falar, viu? Já tem muito se falando sobre ele, porque a estrela principal do filme, a Margot Robbie, né? Ela já postou várias fotos e já deu muito o que falar. A gente chega lá em janeiro e fala mais sobre Babilônia. Vamos à página 2, página de opinião ali. Temos dois editoriais hoje, né? O primeiro... Os avanços na economia brasileira e o segundo, Carnaval fora de época que deu certo. Você pode conferir tudo no nosso site. Exatamente, correiodamanhã.com.br. Vamos então à página 3, coluna Magna Vita. Voltou, hein? Zoom, Tá ali. zoom, olha aí. Lupa do Ministério Público nos blogs da região dos Lagos, que recebiam mesadas para elogiar empresas que exploram pirâmides, R$20 mil. Prefeituras, R$10 mil e deputados, R$3 mil. Órgãos de imprensa do Rio são usados para propagar os elogios ao faraó. Gente, ainda tem o Pinga Fogo e, é claro, ali tem umas fotos no início ali da coluna sobre alguns eventos que aconteceram no Rio, com a participação de alguns políticos também. E a última fotinha aqui, né? Na missa de final de ano, celebrada no Guanabara, a reverência do governador Cláudio Castro ao cardeal Dom Oroni Tempesta. Para quem não sabe, o próprio governador aí que foi assessor na época lá do Dom Oroni Tempesta também, né? Enfim, tá ali a reverência. Vamos ao Pinga Fogo? Isso, vamos ali. O primeiro Pinga Fogo em baixa. Marcelo Freixo deverá se contentar com a Funarte. É o que sobrou até agora. A esposa deverá ir para Ancine, gerando conflito de interesses. Ele detona a candidatura de Pedro Paulo a ministro, mas mantém o filho e a ex-esposa na estrutura municipal. A família adora o emprego público. Pois é, ainda tem outros destaques aqui do Pinga Fogo, ainda falando sobre esse caso, né, da Funarte, do Ancine. Enfim, você confere tudo no nosso site correiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques de política, porque em política tem aquele problemão ainda, né? Exatamente. Pois é. Após Gilmar, segue negociação da PEC. Conversa continua com o Congresso, diz Haddad. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou ontem que a negociação do governo eleito com o Congresso Nacional pela aprovação da PEC da transição continua, apesar da decisão do ministro Gilmar Mendes do STF de que o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. Então aí esse imbróglio continua. O Bolsa Família aí que atende não só o lado A, mas o lado B também, né, hoje em dia ali, para ver se ele consegue manter esse auxílio aí até o final do ano que vem. Vamos aguardar. São Paulo ali, ó, governador e deputados diplomados, é outro destaque na nossa página de política. E aqui, Cabral, prisão domiciliar, outro destaque também, uma matéria ali mais completa falando sobre a soltura do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, que aconteceu no finalzinho da tarde de ontem, né, quase início da noite, no Rio de Janeiro, lá no presídio em Niterói. Vamos ao Nacional agora? No Nacional, fim do orçamento secreto por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucionais as emendas de relator do orçamento, as chamadas RP9, mais conhecidas por orçamento secreto. A Corte finalizou ontem o julgamento de ações dos partidos Cidadania, PSB, PSOL e PV, que entendem que as emendas são ilegais e não previstas na Constituição. Então tá aí, o STF bateu o martelo e orçamento secreto é inconstitucional. Exatamente. Gente, vai pegar avião? Tá com voo marcado aí para o Natal? Então presta atenção nisso aqui, ó, porque a greve afeta pelo menos 17 aeroportos. A greve de tripulantes aéreos, que suspendeu decolagens por 2 horas ontem, causou transtornos em pelo menos 17 aeroportos pelo país. A paralisação, foi das 6 horas às 8 horas da manhã, ocorreu após falharem as negociações entre a categoria e as companhias aéreas por reajuste salarial e mudanças nos regimes de descanso. Tem notícias também aqui, tem todos os aeroportos listados aqui, Todos os atrasos, foram 38 atrasos e 5 cancelamentos de voos, segundo a Infraero. Por exemplo, só no aeroporto Santos Dumont foram registrados 13 atrasos e 6 cancelamentos, olha só. Então tem muita coisa aqui dentro da matéria, muito dado para você dar uma olhada. Mas ainda tem sim de informação sobre isso, que os aeroviários, eles podem ainda paralisar de novo se não tiver acordo durante a semana. Então tem que ficar atento aí, chegar horas antes no aeroporto, para não correr o risco de ficar sem voo ou ter o voo muito atrasado ou cancelado, como eu já disse. E é claro, ninguém quer ficar sem ver os parentes, comemorar o Natal, Então, exatamente. Tem que ficar de olhos e ouvidos bem abertos aí sobre isso. Outra notícia importante, bancos estarão fechados no dia 30, então vamos lá. As festas de fim de ano alteram o funcionamento dos bancos. No dia 23 de dezembro, sexta-feira, as agências terão expediente normal, tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias. Agora, atenção, no dia 30 de dezembro, também uma sexta-feira, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para o atendimento ao público, Os dias 24 e 25, Natal, não vai funcionar. 31 e dia 1º também não. E no dia 2, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público. Com certeza, até o final da semana, a gente traz mais informações sobre isso para relembrar você, claro, sobre esse funcionamento aí, não só dos bancos, mas de outros órgãos também, Estado do Rio agora, tá lá. O medo de todo mundo que tem carro. Olha, calendário do IPVA 2023 é divulgado. Vamos lá, o governo do Rio de Janeiro anunciou ontem as datas para vencimento das parcelas ou cota única. Então, você que tem carro e vai pagar, claro, a taxa do IPVA para o ano que vem, ficar atento a essa matéria, porque foi divulgado o calendário do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores de 2023. O tributo poderá ser pago em até 3 parcelas ou em cota única. Nesse último caso, vai ter aquele descontinho ali, de 3% na sua conta. Então, fica de olho, já dá para acessar o site do Detran, a tabela está aqui embaixo também, As datas aqui para a primeira parcela ou cota única, conforme o final da placa. Então, tem todas as datas aqui. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, que é o primeiro ali, placa 0, 23 de janeiro. E, por exemplo, a placa 9, 3 de fevereiro. Então, fiquem de olho, porque os prazos são apertados, Vem um atrás do outro ali, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, primeiro, 2, 3. Então, um atrás do outro ali. Ficar de olho, a tabela está no nosso jornal, você confere nas bancas de jornal ou no nosso site correidamanhã.com.br. Jorge, você gostaria de fazer uma outra faculdade? Eu tenho essa... Olha só, gente, o Cefet em Petrópolis disponibiliza vagas para os candidatos já diplomados. Olha que legal. Opa. Quem é portador de diploma de curso superior e tem interesse em fazer outra graduação. Olha só, 20 vagas para 3 cursos na unidade de Petrópolis. Turismo, licenciatura em Física e licenciatura em Matemática. As vagas são para o primeiro semestre letivo de 2023. Então, se você já é diplomado, já tem uma faculdade e quer ingressar em outra,
já começam as aulas, já começa 2023 com novo estudo, né? A gente se enrolou numa continha com mais zero ali, eu acho que física e matemática não vai ser a nossa, né? Não vai ser a nossa. Vamos ficar aqui então com turismo, que é mais a nossa área ali, mais parecido. De repente a gente quer aprender mais, né? Para poder fazer a conta mais rápido, né? Então tá bom. Vamos seguir aqui, gente, para terminar, vamos aos destaques de economia. Vamos ali, o mercado financeiro projeta IPCA a 5,76%, estimativa está no Boletim Focus dessa semana, divulgado pelo Banco Central, né, gente, pelo BC, que projeta aí uma inflação acima da meta, a meta que é aquela proposta pelo BC durante o ano. Então, a meta projetada para esse ano vai ser um pouquinho mais alta do que eles projetaram para esse ano de 2022. Aqui a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,76% para 5,76%. Tem uma baixa para esse ano, mas a estimativa ainda do Boletim Focus é acima da média nacional, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque isso vai impactar diretamente o nosso bolso. Como eu disse, essa inflação, ela chega lá no combustível, ela chega no nosso alimento, ela vai incidir também na taxa Selic, que é também controlada pelo BC, pelo Boletim Focus, por outras entidades que regulam a economia do país, né? A cotação do dólar. Isso, a cotação do dólar, tudo isso impacta, né? E a gente sabe, se o dólar sobe, a gente aqui é um desespero, né? Tudo sobe junto. Último destaque aí, você tem especial, é isso? Na nossa página 8, página especial, Procuradoria-Geral do Estado vence no TJRJ ação sobre a lei do polo metal mecânico. Lei atrairá novas empresas e vai gerar 4.000 empregos no sul fluminense. Você confere tudo lá no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou você pode ir aqui em Petrópolis, vá até as bancas, o Correio Petropolitano já está nas bancas e você vê todas essas reportagens e, é claro, as daqui da nossa cidade também. E você vai ver depois do intervalo que o governo libera crédito de 7 bilhões e meio de reais para a Previdência Social. E você vai ver também que Papa devolve fragmentos de monumento histórico à Grécia. O Correio da Manhã volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantada, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Exatamente, olha só, o Papa Francisco decidiu devolver 3 fragmentos de um monumento histórico, o Párthenon, à Grécia. Esses fragmentos serão encaminhados ao arcebispo de Atenas e a todo o país. Os 3 fragmentos, cuidadosamente guardados nas coleções pontifícias e nos museus do Vaticano, já foram expostos a milhões de visitantes de todo o mundo, de acordo com a Santa Sé. Eles chegaram a Roma no século XIX por rotas desconhecidas e foram reunidos nas coleções do Museu Profano Gregoriano, encomendado pelo Papa Gregório XVI. Foram retirados do mármore que pertenceu ao lendário aparelho decorativo do Partenon, esculpido por Fídias entre 447 e 432 a.C., a mando de Péricles. O primeiro é uma cabeça de cavalo do frontão ocidental do templo, que teria feito parte de um dos 4 cavalos da carruagem conduzida pela deusa Atena em disputa com Poseidon pelo domínio de Ática. O segundo retrata a cabeça de uma criança segurando uma bandeja que deve ter feito parte do friso que cobria a cela do Naus, lugar sagrado e secreto do templo de Atena Partenos. Finalmente, o terceiro corresponde a uma cabeça masculina que teria sido identificada num dos métopas colocados do lado sul do mesmo templo, onde está retratada a luta dos centauros contra Lápides. Há 1 ano, Hierônimos II e o Papa Francisco encontraram-se por ocasião de uma viagem do Papa a Chipre e a capital grega, onde ambos reafirmaram o desejo de continuar juntos no caminho da fraternidade e da paz. E olha, você sabia que uma boa saúde bucal pode ajudar a evitar diferentes doenças em todo o corpo? Olha só, a cirurgiã dentista Márcia Linhares falou um pouco sobre a importância dos cuidados com a boca. Uma boa higiene bucal diminui o risco de processos inflamatórios e infecciosos que podem agravar ou provocar doenças por todo o corpo. A importância da saúde bucal é para todas as idades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, se deixada de lado, fungos e bactérias podem se proliferar e acabar atingindo outros órgãos e suas funções, trazendo doenças sérias. Assim, incluir ações simples na rotina é a forma ideal para manter uma boa saúde bucal. A saúde bucal não estiver ok, essas bactérias que estão na sua boca vão para todo o seu corpo. Então, às vezes é causadora de problemas cardíacos, problemas renais, tudo em consequência de bactérias que estão alojadas na boca, bactérias patológicas. Então, a saúde bucal é muito importante para a saúde de todo o organismo. Uma boa alimentação também faz parte da saúde bucal. Evitar ingerir alimentos doces é uma boa opção. Escovar os dentes após cada refeição e antes de dormir também faz parte da rotina saudável. E a escolha da escova de dente também faz a diferença. É necessário escolher uma escova de tamanho adequado, com cerdas macias e utilizar creme dental com flúor. Até as crianças mais novas, que ainda não têm todos os dentes formados, devem cuidar bem da saúde bucal. Os pais precisam ficar atentos à alimentação e também à higienização correta. Na infância, quando os pais estão ali preocupados no momento que a criança ainda não tem maturidade para saber sobre higienização, é muito importante que os pais sejam os orientadores dessa criança, fazendo com que higienizar os dentes após a alimentação, as refeições, seja um hábito, que isso seja feito sempre. E o que eu falo para os meus pacientes é que se ele chegar na idade adulta sem ter cárie, depois da idade adulta vai ser muito difícil ele ter esse tipo de problema. Esta preocupação com a saúde bucal é essencial e, de acordo com a cirurgiã dentista, as novas gerações vêm se preocupando cada vez mais com o assunto, seja por terem acesso a mais informações ou apenas por estética. A orientação parte até mesmo do dentista. O dentista se forma de uns anos para cá muito preocupado com prevenção, que era uma coisa que não acontecia antigamente. Antigamente o dentista era extremamente curativo. Hoje em dia o dentista é extremamente preventivo. Hoje em dia as crianças, os adolescentes, a minha filha, meu sobrinho, vejo na minha própria família como eles chegaram na idade adulta sem ter problema de cárie. E antigamente já chegava na idade de 20 anos com um monte de restauração nos elementos dentários.
E a indústria é um dos principais setores do estado, sendo responsável por 25,1% da economia do Rio e empregando mais de 540 mil pessoas, Jorge. Mas os desafios não param. De acordo com a Rio Indústria, o objetivo de 2023 é tornar o estado em um hub logístico. O Rio de Janeiro é uma das principais referências do país no setor industrial. Somente no estado, são 24 mil empresas do setor e que geram cerca de 545 mil empregos formais. Com o objetivo de ampliar ainda mais o setor, a Rio Indústria prevê uma série de ações para 2023 que visam tornar o Rio de Janeiro um hub logístico. O Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso, ele tem um turismo enorme para ser explorado. Nós temos o segundo mercado consumidor e temos uma área de serviço importantíssima, mas a gente não pode fechar os olhos para a indústria. Então, unindo essas forças e unindo esses mesmos ideais, a gente, assim, vislumbra um futuro aí para os próximos 4 anos, nesse mandato do governador Cláudio Castro, muito bom para que a gente consiga reiniciar o trabalho de reindustrialização do estado. De acordo com Gladstone, o Rio de Janeiro tem características naturais para a ampliação do setor industrial devido às questões geográficas, por ser um estado localizado no litoral e que conta com portos e aeroportos internacionais, como o Galeão e o aeroporto de Cabo Frio. A gente deveria explorar a questão geográfica do estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele tá posicionado praticamente no centro, num raio de 500 quilômetros, 60% do mercado consumidor do país, né? Nós estamos aqui do lado de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo e do próprio Rio de Janeiro, que é o segundo PIB do país. O Rio de Janeiro se destaca na indústria de plástico, de gás e de aço, mas além do processo de reindustrialização, a geração de empregos também é uma das pautas do setor. Sem dúvida nenhuma. A indústria, na verdade, é a indústria que gera os melhores empregos. Na indústria de transformação, principalmente, onde você requer mais mão de obra especializada, é onde estão os melhores salários. Então, se a gente consegue trazer para dentro do nosso estado, além da questão logística, a questão do encadeamento produtivo, a partir daquilo que nós somos fortes, né? Dei 2 exemplos aqui, o aço, o próprio petróleo com o plástico e, eventualmente, o próprio gás natural, a gente vai trazer para o Rio de Janeiro novos investimentos, novas empresas, nova mão de obra nova e, sem dúvida nenhuma, é uma mão de obra qualificada. De acordo com o vice-presidente, a utilização de incentivos fiscais para o setor é um outro atrativo para novos investimentos no estado do Rio de Janeiro. E olhem só, o governador Cláudio Castro e o vice-governador eleito, Tiago Pampolha, receberam do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro os diplomas pela vitória nas eleições deste ano. O prazo para a diplomação de todos os candidatos eleitos em outubro terminou nesta segunda-feira. A cerimônia de diplomação foi realizada no Teatro Municipal, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na última sexta-feira. Além de Cláudio Castro e Tiago Pampolha, outros 119 candidatos escolhidos para os cargos de senador, suplentes de senador e deputados federal e estadual também foram diplomados. Sempre digo que eu não acho que foi uma eleição focada num personagem, numa pessoa. Foi focada na união, eram 85 prefeitos, 14 partidos. Então, realmente, o Rio de Janeiro se uniu para continuar um trabalho que entendeu que estava dando certo e a população acreditou nisso. Isso, sem dúvida, dá uma satisfação pessoal, mas, acima de tudo, dá uma responsabilidade enorme, né, Tiago? Para que a gente possa fazer o melhor mandato da história desse estado. A chapa do governador Cláudio Castro foi eleita no primeiro turno do pleito em outubro com 4.900.000 votos, o correspondente a 58,6%. O outro candidato que chegou mais próximo de Castro foi Marcelo Freixo, com 27,38% dos votos do estado. Cláudio Castro se mantém no governo, tendo assumido o cargo de forma definitiva no dia 1º de maio de 2021, quando foi aprovado o impeachment de Wilson Witzel.
Wetzel. A cerimônia de diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomar posse no cargo. Além de Castro e Pampolha, Romário como senador, Bruno Bonetti e Andréa Fontes como suplentes de senador, 46 deputados federais e 70 deputados estaduais estavam habilitados para participar da diplomação feita pela Corte Eleitoral Fluminense. E o Diário Oficial da União publicou a medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Trabalho e Previdência em pouco mais de 7,5 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, o montante será destinado para o pagamento de despesas com compensação previdenciária e também benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. São pouco mais de 5 bilhões e 770 milhões de reais para a área de benefícios e pouco mais de 1 bilhão e 785 milhões de reais para a compensação previdenciária. De acordo com a pasta, a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro também está de acordo com o recente entendimento do Tribunal de Contas da União, que aponta como requisito a imprevisibilidade das despesas. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Hoje nós não temos mais o Giro do Esporte, Hoje né? não. A Copa do Mundo acabou. Durante a Copa a gente estava fazendo o Giro do Esporte todos os dias, né? Agora que a Copa terminou, nós voltamos à nossa programação tradicional, que é Giro do Esporte, segunda, quarta e sexta. Então, amanhã... hoje não tem giro, ontem teve, amanhã também tem. É isso, aí, Jorge? exatamente. Amanhã a gente traz as notícias do esporte. E você vai ver depois do intervalo que Nova Friburgo registra 2 mortes por Covid-19. E você vai ver também que Defesa Civil de Petrópolis alerta para a possibilidade de chuva forte nos próximos dias. Voltamos já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. As inscrições para o curso gratuito Lógica de Programação da Prefeitura por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia termina nesta quarta-feira, dia 21. Presencial e gratuito, o curso Lógica de Programação integra o programa municipal Geração Teretec e terá a certificação do Senac RJ Unidade Teresópolis.
Para se inscrever, acesse o link teresópolis.rj.gov.br/Teretec. A capacitação vai propiciar aos alunos as competências necessárias para a criação de algoritmos no desenvolvimento de soluções utilizando a lógica de programação. Com duração de 3 meses, o curso vai contar com JavaScript moderno, Node.js nas aulas, uma das linguagens de programação mais difundidas no mundo. As vagas são limitadas. A divulgação dos selecionados acontece no dia 6 de janeiro e a matrícula, de forma presencial na unidade do Senac Teresópolis, acontece entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2023. As aulas já começam no dia 16 de janeiro. Os cursos que serão oferecidos no Programa de Formação Profissional Tecnológica Geração Teletec terão uma organização curricular moderna e estruturada e alinhada às exigências do mercado atual. Em formato inédito, o Geração Teletec vai funcionar como um hub de aprendizado em profissões digitais e tem como objetivo capacitar e formar jovens para o mercado de trabalho com foco na empregabilidade e na geração de renda. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia vai atuar na mobilização e capacitação dos participantes e no alinhamento e validação das entregas previstas no projeto que será lançado oficialmente em janeiro. O processo de seleção é de responsabilidade da Prefeitura, conforme requisitos de acesso aos cursos, publicado através de chamamento público divulgado no Diário Oficial Eletrônico do município no último dia 8. A Polícia Rodoviária Federal traz dicas para quem vai pegar as estradas neste fim de ano. E olha só, e as ações que serão iniciadas para o período de festas na região serrana. Vamos conferir. Dezembro é o mês com o maior número de acidentes, principalmente nos dias dos feriados de fim de ano. Por isso a PRF orienta os motoristas a fazer um planejamento sobre sua viagem, identificar locais de parada para abastecimento, alimentação e descanso, revisar o veículo, observando freios, luzes e níveis de combustível. Outros itens obrigatórios e fundamentais também para a sua segurança. Verificar se os documentos do veículo e do condutor estão em dia. Antes de iniciar a viagem, com o veículo ainda parado, colocar o cinto de segurança e se certificar que os demais passageiros também estejam usando esse item. Lembrando que as crianças deverão usar dispositivos de retenção adequado para a sua idade e peso. E lembre-se, jamais misture bebida alcoólica e direção. Em caso de emergência ou qualquer dúvida, ligue 191. Na região serrana do Rio, principalmente Petrópolis e Teresópolis, em dias chuvosos ou com neblina e cerração, a PRF orienta os motoristas a transitarem com velocidade moderada, inferior àquela utilizada em dias de boas condições climáticas. Posicione-se mais à direita da via, com os faróis baixos sempre acesos, mantendo a distância segura dos demais veículos, evitando manobras e freadas bruscas. Em caso de emergência ou qualquer dúvida, ligue 191. E olha só, após o pedido da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique Carlos Figueira cassou a decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, que havia bloqueado 2 bilhões de reais, dos recursos estaduais para as obras emergenciais aqui na cidade de Petrópolis. Na decisão, o desembargador destacou que não havia necessidade de bloquear verbas para destinar os recursos ao financiamento de obras públicas, uma vez que essa iniciativa depende de licitação do Estado. Ele lembrou também que essa verba não poderia ser bloqueada por ser proveniente do leilão da SEDAI e que deve ser destinada a financiar inúmeras obras por todo o Estado e não apenas um município. O desembargador Henrique Carlos Figueira afirmou ainda que as obras de Petrópolis se destinam à urbanização no município e que não é atribuição do Estado e que a decisão do juiz em primeira instância bloqueou metade dos recursos existentes na conta, o que prejudicaria a verba dos outros 92 municípios do Estado. Na decisão, foi destacado ainda pelo presidente do TJRJ que Petrópolis não deve receber a quantia equivalente a quase 10% anual do Estado, no atual exercício, depois de deduzir as verbas com destinação vinculada. E Nova Friburgo confirmou mais 2 óbitos por conta da Covid-19 nesta semana. Desde o início da pandemia em 2020, a cidade registrou quase 1.000 mortes por conta da doença. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo registrou 2 óbitos por Covid-19 nesta semana. De acordo com o boletim, desde o início da pandemia em 2020, a cidade já registrou 34.994 casos.
sendo 1.025 em profissionais de saúde. Além disso, 995 óbitos já foram registrados na cidade, sendo 6 em profissionais da saúde. A gente lembra que até o momento não há casos em análise. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que dos 71.028 testes realizados na cidade, 56,3% deles confirmaram casos de Covid-19. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Agora, olha só, vamos dar um alerta para os motoristas aqui na cidade, porque, olha só, os acidentes de trânsito em Petrópolis têm sido comuns, viu? Entre a última sexta-feira e ontem, foram pelo menos 4 acidentes com vítimas, pessoal, ou que causaram um grande impacto no trânsito, né? Engarrafamento, aquele monte de carro parado, polícia no local, enfim. Vamos dar uma olhada. Não é novidade que Petrópolis possui mais veículos circulando na cidade do que comporta. E com a chegada do fim do ano, as ruas ficam ainda mais movimentadas, o que pode aumentar o registro de acidentes de trânsito. Nesta segunda-feira, a Estrada União Indústria, em Itaipava, precisou ser interditada em ambos os sentidos em frente ao shopping Arcádia, depois de um caminhão colidir contra um poste. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, devido ao bloqueio, ao menos 3 linhas de ônibus precisaram ter os horários e a rota alterados. Ainda nesta segunda-feira, outro acidente foi registrado, desta vez na Rua do Imperador. Um carro de passeio colidiu na traseira de um ônibus da empresa Turp. A lanterna do veículo quebrou, mas ninguém ficou ferido. Falta de atenção, celular, com certeza, nos carros. E imprudência, né? Acho que são as piores coisas que tem aqui no trânsito em Petrópolis. As ruas aqui são muito estreitas, né? E principalmente nos bairros são muitos carros parados na calçada. E isso aí acaba diminuindo o espaço que tem para trafegar. E aí, com isso, com certeza, ocasiona acidente. A gente tem que ter cuidado não só com a gente, mas com as outras pessoas. Então, acho que a primeira coisa é priorizar a vida. No domingo foram 2 acidentes. De manhã, um carro de passeio colidiu em uma viatura da Polícia Militar na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. Apesar da batida, a assessoria da PM informou que os agentes não se feriram. Já por volta das 8h30 da noite, outro motorista de um carro de passeio bateu contra um poste na Avenida Ipiranga, também no centro. O acidente provocou um longo congestionamento e resultou em uma outra colisão. Um coletivo que passava pelo local acabou colidindo com o carro que ainda não havia sido retirado. O Cetranspetro informou que o motorista do ônibus estava dirigindo devagar e, por isso, nenhum passageiro ficou ferido. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN, no mês de novembro foram registradas quase 50 mil infrações com velocidade superior até 20% da permitida e 11.972 infrações de velocidade até 50% acima do permitido. O balconista Luiz Funchal precisou gastar o 13º salário com o conserto do carro após uma colisão com um caminhão. O pessoal bebe demais, esses motoqueiros não respeitam ninguém, os motoboy. Levei um prejuízo de R$ 1.800. Recebi meu 10º no barco que eu trabalho, foi tudo no carro, na frente do carro. Trânsito está complicado, né, aqui. Olha só, na madrugada de domingo, um incêndio atingiu uma residência na rua Estado de Israel, na Várzea, em Teresópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte do imóvel ficou destruída, mas ninguém se feriu. E o repórter Gabriel Fachola gravou pra gente as informações sobre esse caso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 1h50 da manhã e durou mais de 3 horas. As chamas só foram controladas por volta das 4h30 da manhã. A casa na rua Estado de Israel, em Teresópolis, ficou parcialmente destruída, mas ninguém se feriu. Na manhã desta segunda-feira, policiais civis estiveram no local para realizar a perícia. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Bom, tá aí a informação. E olha só, na última quinta-feira foi realizada a solenidade que marcou a passagem de comando do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Com a mudança, saiu o Tenente-Coronel de Infantaria Eduardo Teixeira Costa Matos e assumiu o Tenente-Coronel de Infantaria Carlos Otávio Macedo de Souza.
Durante o evento, o coronel da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, Brigada 31 de Março, General Nagy, realizou a entrega do distintivo de comando e uma lembrança da Brigada de Montanha ao Tenente-Coronel Costa Matos. Logo após, ocorreu a solenidade de passagem do comando do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, Batalhão Dom Pedro II. A transmissão do cargo contou com a apresentação do Tenente-Coronel Costa Matos e do Tenente-Coronel Macedo ao General Nagy. Os comandantes sucedido e sucessor passaram em revista a tropa. Na sequência, a tropa do Batalhão Dom Pedro II desfilou em continência ao novo comandante. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E olha só, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis realizou uma reunião na sede da Prefeitura devido à previsão de chuva forte na cidade para os próximos dias. E a gente já vem notando, né, porque essa chuva já começou na cidade imperial. Na reunião realizada na sede da Prefeitura de Petrópolis nesta segunda-feira, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil alertou sobre a previsão de chuvas fortes para a cidade entre a noite e madrugada desta segunda-feira. A possibilidade é que dure até quinta-feira de forma intensa e em menor escala entre sexta e sábado. Com isso, ainda durante a tarde desta segunda-feira, o estágio operacional foi alterado para observação. Desde o meio-dia, a equipe abriu o Data-Hora, um arquivo que contém informações de ocorrências. Se não acontecer nada, ótimo, o planejamento deu certo. Se tiver alguma ocorrência que precise ser acionada, automaticamente a gente já vai lançando ali quais são as informações. Esse Data-Hora vai sendo atualizado a cada 12 horas e a gente vai informando isso. No final desse processo, a gente vai disponibilizar para o Conselho todo esse Data-Hora com as informações, para que a gente saiba ali quando mudou de estado operacional, quando teve a informação. Então, a partir daí, a gente começa a fazer essas informações. A principal preocupação são com os acumulados de água que caem durante as chuvas. O protocolo de chuva acumulado da Defesa Civil já foi criado para as chuvas de verão. As sirenes serão acionadas da sede da Defesa Civil caso haja necessidade. Com isso, 2 equipes vão rodar as comunidades para monitorar situações de risco. Os radares também estão em funcionamento para analisar a situação do município. Os representantes dos núcleos comunitários de Defesa Civil vão trabalhar em conjunto para sinalizar os agentes em casos emergenciais. As secretarias de Assistência Social e Educação também estão trabalhando em parceria com a Defesa Civil, caso seja necessário abrirem os pontos de apoio. A Defesa Civil já tem essa informação, estudado com a equipe técnica, com geólogos, para que numa situação emergencial o ponto de apoio seja aberto e aí as pessoas numa condição de risco se desloquem para o ponto de apoio. Então, isso já foi pensado também, justamente fruto dessas últimas chuvas em que a gente não tinha essa chuva forte pontual, que a gente diz a chuva horária de 40, 50, 60 milímetros, mas você tem 3, 4, 5, 6 dias de chuva forte, em que você pode deflagrar o escorregamento, mesmo que você não tenha uma chuva horária muito elevada. Então, a Defesa Civil pensou nesse processo, esse protocolo foi validado pelo Secretaria de Estado, então hoje Petrópolis conta com um protocolo também de chuva acumulada. Segundo o coronel, na segunda e na terça-feira, as cancelas de fechamento da Coronel Veiga estão sendo instaladas. São necessárias cerca de 2 a 3 horas para a finalização do procedimento, que tem o intuito de não colocar em risco a vida dos motoristas que estiverem nas ruas durante as chuvas. As equipes já foram reforçadas. 11 agentes estão disponíveis na base, sem contar a equipe técnica. Se for necessário, a Secretaria vai disponibilizar mais equipes operacionais para auxiliar. As agências, órgãos e sociedade civil marcaram presença na reunião. Representantes da Enel, bombeiros e Águas do Imperador receberam instruções para ficarem atentos por conta da possibilidade de queda de árvores. A concessionária Águas do Imperador informou que já tem carros-pipa reservados para emergências. Hoje em dia está difícil a gente conseguir pipa alugada. E nós já temos 2 pipas nossas e já tinha mais uma alugada, no caso conseguimos mais 3 alugadas. Então, continuamos com essas 3 pipas ainda, tá? Tiveram 2 de Niterói e 1 de Friburgo. Então, nós não devolvemos essas pipas, até que já havia um premisso de alguma coisa de acontecer essa situação de chuva forte. Então, a gente manteve essas 3 pipas aqui em Petrópolis. Então, se precisar de pipa,
já efetuamos a posta lá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só na última quinta-feira a corporação recebeu 6 trotes. Os agentes destacam que tanto as fake news quanto os trotes atrapalham as equipes de socorro e pedem que a população tenha consciência de que não é brincadeira passar informações falsas em momentos sérios e que evitem informações que levem ao pânico. E as equipes de emergência recebem muito trote, mesmo nesse período agora, né, de chuvas. Eu acho que vale a pena a gente, mais uma vez, como prefeito, falar sobre essa questão do trote e também pedir o trabalho do Cruz Mudex, desde o Marquinhos Covelo ali com os agentes de saúde de endemia, né, com os agentes regionais, para a gente fazer uma força, para também os pedidos, né, de socorro, né, cada vez eles sejam mais detalhados, porque tem muita gente traumatizada, tem muita gente que está, qualquer chuva agora fica assustada, é normal, diante de tudo que todo mundo passou, mas nesse momento, para a Defesa Civil é complicado, tem que fazer uma triagem naquele momento, tentar colher essa informação para poder direcionar o socorro para o local prioritário nesse momento. Previsão do tempo agora, já que falamos de chuva, né? O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou mais um informativo semanal. Do dia 19 ao dia 26 de dezembro, a previsão para o estado do Rio de Janeiro são de acumulados de chuva maiores de 50 milímetros. Agora, falando sobre a previsão do tempo, a terça-feira em Nova Friburgo será chuvosa. No período da tarde, há possibilidade de chuva muito forte, com trovoadas em regiões isoladas. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 13 e máxima de 19 graus. A situação em Teresópolis é parecida. As pancadas de chuva com trovoadas já começam pela manhã e se estendem até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 20 graus. A previsão para Petrópolis também é de chuva moderada forte, com possibilidade de trovoadas em regiões isoladas do município, com mínima de 14 e máxima de 20 graus. Quem estiver em Paraíba do Sul pode preparar o guarda-chuva e os casacos, porque a previsão também é de pancadas de chuva. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 21 graus. Partido Alferes amanhece com trovoadas e pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. E em Três Rios, a terça-feira será de chuva moderada forte com trovoadas. Na cidade, a mínima vai ser de 18 e máxima de 22 graus. O INMET ainda informa que nas cidades citadas os ventos vão ser fracos. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Gente, na semana do Natal a procura por itens de decoração tem aumentado, né? Quem é que não quer enfeitar a casa com aquele pisca-pisca, botar na árvore de Natal uma bolinha diferente, né? Acontece, né? Então, muitos brasileiros estão atrás das lampadinhas pisca-pisca, olha só. Dezembro é época de enfeitar a casa para a chegada do bom velhinho no Natal. Segundo uma pesquisa da OLX, os brasileiros estão mais engajados com o Natal e dispostos a procurar por itens temáticos de segunda mão neste ano. A procura por decoração natalina na plataforma em novembro deste ano aumentou em relação a novembro de 2021. E claro, os petropolitanos também estão no clima de festa. Já está decorada. Já. Qual item que não pode faltar? Ah, as bolinhas, né? Pisca-pisca. A procura pelos pisca-piscas cresceu 45%. Em seguida, a árvore de Natal com alta de 35%. Em terceiro lugar, ficou a guirlanda com alta de 31%. Os enfeites foram os menos procurados, com crescimento de apenas 7%. Nas lojas de Petrópolis, as vitrines estão recheadas de opções para compra. Nesta loja, o gerente explica que, apesar da pandemia e da tragédia, as vendas têm sido boas. E quais os itens de Natal que têm saído mais? A árvore de Natal, pisca-pisca, que vende bastante enfeite de Natal, está saindo bem. A gente trabalha com estoque já direto, né? Todo compra direto, a gente não guarda muita coisa não. Tem um estoque bem grande, então todo ano a gente compra. Como é Natal, a gente compra bastante coisa, entendeu? A loja fica cheia, vocês têm que contratar novos funcionários? Sempre tem que contratar pelo menos 3 freelancers. Por um ano, tem que contratar sim, porque a loja fica bem cheia mesmo. Esse ano
Natal o pessoal parece que um dinheiro aparece. Segundo a OLX, o aumento na procura de itens natalinos usados mostra que os consumidores estão atentos à economia circular, que prevê mais 2 ou 3 vidas aos bens materiais. A de Natal, né? É o principal? É, o principal. Colocou pisca-pisca? Coloquei pisca-pisca, Papai Noel do lado da árvore. Tô bem animada. O Brasil perdeu, mas eu não desanimei, não. A vida segue, né? A vida segue. Qual item de decoração que a senhora não deixou de fora? A árvore de Natal. A árvore de Natal não pode faltar, né? Lá para decoração. Né? E hoje em dia tem árvore de tudo quanto é tamanho, cor, né? Tem árvore branca, prata, verde, colorida, aquela rosa, aquele rosa mais bebê, né? Ou seja, vai de acordo com a moda. Então, o importante é a gente passar o Natal com muita luz, com muito enfeite, com muito amor, e é isso, né? Gente, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã, 7h30, estaremos de volta com muita informação para você. E esperamos vocês, 7h30. Tchau. Tchau, tchau.